Aleluia. Aleluia. Antes de abrirmos a nossa palavra aqui, há vários irmãos na nossa igreja que foram acometidos de Covid-19. Vários. Irmãos que não puderam estar aqui hoje, irmãos do louvor, vários. Eu queria separar esse momento aqui para que nós clamássemos por proteção. Proteção sobre esta igreja, sobre as famílias. Ainda ontem, uma irmã recebeu a notícia que o pai, mora em outra cidade, faleceu devido às complicações causadas pela Covid-19. Então, eu queria que a gente orasse a Deus para continuar protegendo-nos, nos encorajando, irmãos. Pedir a Deus para que pudesse ajudar-nos nesse momento tão difícil, Tem muita gente sofrendo, muita gente desesperada, e a igreja precisa ter uma postura firme, de fé, confiante, uma portadora de esperança e não de desesperança. Talvez aqui, alguns ainda não foram acometidos pelo vírus, mas alguns aqui já foram. E no momento bate inúmeras interrogações. Então eu gostaria que a gente orasse a Deus agora e pedíssemos ao Senhor: Senhor, visita agora. E traga ao coração deles a firme convicção de que a nossa segurança é o Senhor, é a tua companhia, é a tua palavra que nós ouvimos e lemos durante tantos e tantos anos, mas nesse exato momento que essa palavra flua do íntimo da nossa alma. Igreja do Senhor, agora é a hora da gente colocar em prática tudo que nós temos estudado durante anos. Então eu queria que a gente orasse nesse sentido agora. Amém? Se você puder, ponha-se de pé. Eu gostaria que a gente orasse a Deus agora por esses irmãos. Graças a Deus você está aí, está bem, mas tem muitos que nesse exato momento gostariam de estar aqui e não estão. Então eu queria que você erguesse a sua voz agora e começasse a orar, pedindo ao Senhor para visitar esses irmãos. Uma visitação gloriosa hoje, enquanto nós temos o privilégio de estar aqui neste lugar, mas que o Senhor esteja com esses irmãos agora, no nome de Jesus. Ergue a sua voz e comece a orar aí, por favor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Nós somos tão frágeis, Senhor. A nossa condição humana é tão frágil que um vírus inexpressivo, um vírus nem visto a olho nu, Deus, pode causar inclusive a morte. Tamanha fragilidade nós temos, ó Pai. Mas nós nesta hora clamamos a Ti para que na nossa fragilidade o Senhor nos faça fortes. Clamamos a Ti nesta hora, Deus, para que na nossa pequenez o Senhor nos faça grandes. E na nossa timidez o Senhor nos dê coragem, ousadia para compreender claramente que os Teus propósitos não serão frustrados. Visita esses irmãos agora em nome de Jesus. Vai tirando todo medo em nome de Jesus, toda apreensão em nome de Jesus. Visita a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Para que nós nunca nos esqueçamos, Pai Santo, que nós estamos debaixo do Teu poder.
O mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre nós. Por favor, Deus, traga isso à nossa memória. Traga isso à nossa mente, ao nosso coração, Deus. Que nossos olhos possam enxergar os propósitos espirituais do Senhor. Tenha misericórdia. Coloca de pé aquele que está caído. Vai, Deus, desobstruindo agora os pulmões para a glória do Teu nome. Vai, Senhor, fazendo cessar as dores. Livra, Senhor, em nome de Jesus, dessa enfermidade. Visita cada membro dessa igreja. Visita, meu Deus, os nossos irmãos enfermos. Opere gloriosamente, porque nós cremos no Teu poder. Confiamos nele, no nome glorioso de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4. Para nossa meditação nesta noite. 2 Timóteo capítulo 4. Aleluia. 2 Timóteo 4. Nós vamos, mesmo assentados, com toda a reverência, nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Que diz assim, todos juntos. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia. Um ano já se passou. Lembro-me do ano passado, né? Todos assustados, apreensivos, e passou-se já um ano. E hoje, um ano depois de muitas perdas, né, de vizinhos, parentes, amigos, um ano depois, nós ainda não sabemos o que nós temos pela frente para enfrentar. Não sabemos o que vai acontecer. O mundo estremeceu diante desse vírus minúsculo, não visto a olho nu. O mundo sofreu um baque muito grande. As famílias, cada uma escolheram as suas próprias estratégias, de forma que elas seguiram firmes até onde foi possível. Houve pessoas que ficou literalmente um ano sem sair de casa, sem ver os vizinhos, por exemplo. Pessoas que tiveram atitudes extremas, de reclusão, distanciamento, separação, afastamento de outras pessoas, até onde pôde. E parecia que esse era o caminho infalível, um caminho certo, um caminho certeiro. Mas o problema é que não conseguiram, aqueles que defenderam esse caminho, não conseguiram levar em conta que existem famílias inteiras, com 8 pessoas, por exemplo, que vivem numa casa em que talvez seja menos da metade do tamanho da sua, que tem talvez 3, 4, 5 pessoas. Aquilo que parecia ser o caminho certo dentro da nossa ótica, porque talvez no meu conforto, os cômodos grandes, uma área de lazer dentro da minha casa, uma sala só para televisão, uma para leitura, talvez dentro desse parâmetro meu, puxa vida, fica em casa mesmo.
Eu posso pegar o telefone, fazer uma ligação e a comida vir, e a compra vir, mas no parâmetro de outras pessoas isso era impossível. A questão é que a saúde de todos não depende só de mim, depende das outras pessoas também. E o fato, queridos, é que nesse descompasso, muitas vidas foram ceifadas, não só aqui, não só nos países de terceiro mundo, mas em todos os cantões dessa terra, inclusive as nações mais ricas. E nós hoje vivemos essa chamada segunda onda. Os números estão crescendo. No Brasil, eu tenho acompanhado de perto esses números. Na região norte do país, a capital, que os números de hoje são maiores que os números do pico da primeira onda. Os números estão crescendo. E nesse movimento, querido, a gente percebe que um medo tem sido revelado. Um medo, às vezes silencioso, às vezes até imperceptível, mas nas ações, nas atitudes, a gente começa a ver que há um medo. E esse medo é maior do que simplesmente medo de ser infectado pelo vírus. As pessoas, na verdade, estão com medo de morrer. Medo. Elas estão com medo de morrer e isso tem causado um assombro, uma paranoia, ansiedade, muitos e muitos outros males que têm talvez corroído o real sentido da vida dessas pessoas. É como se elas acordassem e pensassem nisso o dia inteiro. É como se elas acordassem e dormissem, e isso estando dentro delas o tempo inteiro, perder o real sentido da vida. Mas há um número incalculável de pessoas que estão assim agora. É verdade, há algumas que o medo delas tem a ver com o medo de morrer, e quem é que vai cuidar dos meus filhos? Algumas com medo, se eu morrer, quem é que vai cuidar da esposa? Quem é que vai cuidar da minha mãe? Há pessoas assim, mas há um número alto de pessoas que o problema não é esse. O problema é que se essas pessoas morrerem, o medo delas é a incerteza da eternidade. O medo delas é perder a vida regada por dinheiro, a vida aqui, aonde elas estão agarradas no que têm. O medo delas é de partir desta terra e perder os bens materiais conquistados aqui. Qual que é o medo delas? O medo de ir para o inferno, por exemplo. O medo, porque elas não têm a plena convicção de que têm um coração convertidos a Cristo. Elas não têm certeza da salvação. Esse é o medo. Se o vírus me infectar, eu posso vir a morrer. E se eu morrer, eu não sei se eu vou para o céu. Esse é o medo. E para aqueles que têm esse medo, eu quero nesta noite meditar acerca de 3 bons exemplos que o apóstolo Paulo me dá nesse pequeno texto que nós lemos. 3 bons exemplos que podem nos ajudar a trazer uma reflexão mais profunda e quem sabe chegar à conclusão que esse medo é irreal,
ele é desproporcional. Bons exemplos que podem nos ajudar a vencer o medo. Primeiro deles, se você tem medo, se você está aí vivendo esse drama, ouça o apóstolo Paulo, faça como ele, combata o bom combate. E eu sublinhei isso aqui, exatamente por causa de quem falou isso, quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé, exatamente por causa de Paulo. Esta é a última carta que ele escreve, preso. O apóstolo Paulo está próximo à sua morte, está próximo ao julgamento. Ele mesmo sabe que não foi muito feliz na primeira defesa, e ele está próximo à sua morte. E o fato é que ele, quando nós olhamos para a sua história, para o seu histórico, nós podemos ver as inúmeras adversidades que ele enfrentou. Ele cita mesmo aqui nesse capítulo um tal de Alexandre, o latoeiro, que causou muito males a ele. Lá em Atos capítulo 13, lá em Antioquia, quando nós vemos que quando ele chega para pregar o evangelho, aqueles que eram do judaísmo conspiraram contra ele para expulsar ele da cidade. Atos capítulo 14, lá em Listra, quando a população se junta, e ele então foi arrastado para fora da cidade, ele foi apedrejado, e eles só desistiram de continuar apedrejando, quando ele desmaiou, eles pensaram que ele estava morto, então eles pararam de apedrejá-lo, e Paulo desistiu, Paulo ficou recluso, retrocedeu, se deu por vencido? Não. Ele compreendeu que ele estava em combate. Ele compreendeu que todas as adversidades que se apresentavam diante dele eram oportunidades para combate, para luta. Nós estamos também em combate. Nós estamos em meio a uma luta, e nós não podemos olhar para trás. O bom combate tem a ver com aquele combate cujo o resultado dele envolve o triunfo da igreja, envolve a glória de Deus, a glória do reino de Deus. Se nós nos amedrontarmos, se nós nos apequenarmos, se nós nos intimidarmos, então, queridos, nós vamos ficar no nosso canto, nós vamos ficar reclusos, e nós nunca veremos essa glória ser revelada, nós nunca veremos essa glória ser instituída, nunca veremos essa glória inundando o coração das pessoas. Se há um povo que precisa entender que nesse momento adverso tem que lançar fora esse medo, esse povo é a igreja. Por quê? Porque a igreja entende que está num grande combate, e nós sempre combatemos os bons combates. Não podemos ficar com medo, desesperados. Se isso acontecer com a gente, só revela a nossa falta de convicção no poder espiritual. Revela a nossa fraqueza. Irmãos, me entenda muito bem, eu não estou desafiando ninguém aqui a ser irresponsável, pelo contrário, cuide-se. Mas eu estou desafiando a você a confiar no poder de Jesus, a confiar no poder de Deus sobre a sua vida. Eu estou desafiando a você a ser um portador de uma palavra gloriosa, confiado no poder de Deus, na glória de Deus. Eu estou desafiando a você que é a igreja, a olhar para esse mundo e ter a visão do céu, de saber que esse pequeno vírus que está causando terror às pessoas, não pode causar terror a nós, porque nós estamos confiados em Jesus, estamos confiados no poder dEle.
parta para o combate. Em nome de Jesus. O segundo exemplo, bom exemplo que Paulo dá, quando ele diz assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, e ele diz assim: guardei a fé. A fé é o que move o mundo espiritual, né? A fé, diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele exista, dos quais se tornam galardoadores daquele que o busca. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé, nada do que fazemos aqui faz sentido. Quando você saiu da sua casa, e você disse assim: eu vou à igreja. Quando você entrou por essas portas, e quando começou o culto, se no seu coração, se na sua alma, você não creu que algo sobrenatural, algo no mundo espiritual aconteceria, então, perdeu o sentido. Porque cantar, você pode cantar na sua casa, ouvir uma palavra, uma mensagem, você pode fazer isso através do YouTube. Fazer uma oração, você pode fazer uma oração na sua própria casa. Mas quando você decidiu sair da sua casa, você entendeu que quando você chegasse aqui, haveria algo diferente. Haveria uma atmosfera diferente. Quando eu entrei nessa igreja aqui hoje, antes de vocês, ou da maioria de vocês, isso aqui era um prédio comum. Quando os meninos estavam ensaiando aqui, completamente diferente. Mas à medida que vocês foram chegando, à medida que esse recinto foi enchendo, à medida que as pessoas foram se acomodando, e à medida que o culto, na hora que o culto começou, e que nós então fizemos uma separação a partir de agora, a partir desse momento, Deus é o que realmente importa, é o que realmente interessa. E a partir desse momento agora, nós estamos em comunhão uns com os outros e com Ele para prestar a esse culto. E Ele é o centro da nossa atenção. E pela fé, nós enxergamos a Sua presença. Pela fé, nós entendemos que Ele está com os ouvidos atentos. Pela fé, nós compreendemos que Ele se agrada dos nossos louvores. Pela fé, nós entendemos que Ele está assentado num trono, recebendo, olhando e recebendo toda a adoração. E quanto mais nós enxergamos isso, tanto mais a gente canta, a gente adora. Então a fé, ela dá toda essa motivação para a gente. É pela fé, porque sem ela, nada do que fazemos aqui faz sentido. Sem a fé, tudo isso é um ritual. A fé é o que dá o sentido em ser e fazer. A fé, na verdade, ela é aquilo que dá o colorido da vida. Quando eu leio a Bíblia, eu leio pela fé. É um ato de fé. Quando eu venho à igreja, é um ato de fé. Quando eu estou em comunhão com a igreja, isso também é pela fé naquele que nos une, é a fé. E sem a fé, a igreja perde a sua graça. A vida espiritual perde esse sabor gostoso. E quando perde-se o sabor, então fica pesado, frio, distante. Sem fé, querido, Deus não se agrada de nós.
Sem fé, nós nunca experimentaremos o sobrenatural, e aí nós corremos o risco de entrar na incredulidade. E eu pergunto a você nesta noite: como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Quando o apóstolo Paulo fala assim: completei a carreira e guardei a minha fé, essa expressão ela tem a ver com uma atitude de reservar um lugar para ela dentro do coração. Essa expressão tem a ver com um estilo de vida que possa nutri-la, que possa fazê-la crescer dentro da gente. Tem a ver com o valor que nós damos a este grande presente que Deus nos deu. A fé é um dom gratuito de Deus, tem a ver com isso. Como é que está a sua fé? Eis o soberbo, diz a palavra, diz o profeta: a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Sabe o que acaba com o medo, querido? A nossa fé. Sabe o que faz ruir esse clima de temor, de apreensão? A fé. Creia em Deus, creia no cuidado de Deus, creia na justiça de Deus, creia no amor de Deus, na companhia de Deus, creia no milagre de Deus, creia que Deus está no controle de todas as coisas. Creia, querido, que os nossos dias foram escritos e determinados e ninguém vai embora senão que Deus permita. É fé, é crer que a nossa vida está nas mãos daquele que tem as chaves da morte e do inferno. A nossa vida está nas mãos daquele que por uma palavra ele faz o morto reviver, mas por uma palavra ele também faz o vivo morrer. É fé. Nós não somos como os demais. Muitos caminham, andam, vivem pelo que veem. A igreja não. A igreja caminha e a igreja vive baseado na fé. O que é fé? Fé são convicções de fatos que se não veem. Eu não vejo com esses olhos carnais, mas fé é a viva esperança. É a viva esperança. Eu não vejo agora com esses olhos carnais, mas eu creio piamente que no mundo espiritual, se Deus liberar uma palavra de vitória, essa vitória vai chegar na minha casa. Se Deus liberar uma palavra de cura, essa cura vai chegar na minha casa. Eu creio que pela fé, se eu tiver de passar por esse deserto, se eu tiver de passar por essa intempérie, Ele vai comigo. Ele não vai me abandonar. E se de fato Ele tiver um outro propósito na minha vida, seja lá qual for, o mais importante é eu estar com Ele e Ele está comigo. Amém? Irmãos, a gente precisa rebuscar essas verdades. Por último, e pela fé eu creio que nós vamos chegar até o final aqui, nós precisamos crer na coroa da justiça. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada. Querido, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O apóstolo Paulo tem tanta convicção de que a sua hora é chegada, tem tanta convicção que a morte
já estava reservada e não demorava, que ele chama esse momento de coroa da justiça. Eu não sei exatamente o ano, mas eu creio que era por volta de 2010, 2011, em Porto Seguro, uma irmã acometida de câncer, ela foi fazer tratamento lá em Barretos. Barretos é uma referência nacional do câncer. E, na verdade, já há alguns anos ela estava fazendo o tratamento. E em 2011, se eu não me engano, 2010, 2011, eu não me lembro exatamente o ano, os médicos chamaram a família e a palavra era essa: venham porque ela está vivendo os seus últimos momentos. A irmã Diana, eu conheci ela, eu ainda era de uma outra igreja, mas a conhecia. Uma jovem senhora serena, muito simpática, né? E a família foi, e na ocasião, o pastor Jean, que era o pastor titular da igreja, mais um irmão, também viajaram e foram para Barretos. Chegando lá, logo naquele dia, chegaram já no final da tarde, tiveram a oportunidade de visitá-la, e uma das filhas, quando ali no leito da mãe, inconsolável, ela mesmo conta que veio uma médica, e a médica disse para ela assim, né? Deixa sua mãe descansar. Deixa sua mãe descansar. E a médica começou a falar algumas palavras para ela, e segundo o que ela diz, é que de alguma forma, naquele momento, ela encontrou um pouco de paz. O mais interessante é que o testemunho que eles dão é que essa mulher ficou firme até o final. Firme. O que eles dizem é que, de alguma forma, ela sabia que a sua hora estava próxima, e ela sabia para onde ela estava indo e quem estava aguardando. Olha, o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida, querido, é que quando a nossa hora chegar, quando o nosso momento chegar, o verdadeiro sentido é ter a paz interna de alma, de saber que quando essas portas aqui se fecharem, eu tenho plena convicção para onde eu vou, quem estará me aguardando, eu tenho plena consciência de que isso será para mim uma coroa de vitória, de justiça. Esse é o sentido. A gente ouve histórias e mais histórias na Bíblia de homens que doaram a sua vida, de homens que correram perigo de vida, de homens que simplesmente se doaram em prol do Evangelho, porque esses homens sabiam para onde estavam indo, esses homens sabiam o Deus em que eles criam, esses homens tinham plena convicção de que o Deus pelo qual eles corriam perigo nunca os abandonaria. Era um Deus que estava ali sempre presente, sempre disposto a ajudar, a suprir. Isso é sentido da vida. Paulo diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e agora o que me resta é a coroa da justiça, porque eu sei para onde eu vou, e eu sei quem estará me esperando lá. Eu pergunto a você nesta noite, você que está aí sentado, se você morrer hoje,
Se a sua vida se encerrar hoje, para onde você irá? Para o céu ou para o inferno? Quem estará lhe aguardando? Jesus ou o diabo e os seus anjos? Porque isso tem a ver com o sentido da nossa vida. Querido irmão, querida irmã, isso é mais sério do que a gente imagina. O medo não é do corona. O medo não é da Covid. O medo, às vezes, e muitas vezes, é porque nós não temos plena convicção da nossa própria salvação. E Paulo nos ensina nesta noite que nós precisamos rebuscar isso dentro de nós. Quem é você? Quem é você? Você é um que pode se declarar filho de Cristo, ovelha de Jesus, discípulo de Jesus. Você é alguém que pode com alegria se intitular como salvo, remido no sangue do Cordeiro. Porque isso precisa estar claro. Porque é isso que nos faz vencer o medo. Aleluia. Eu encerro dizendo a você que tudo depende de ação, de atitude. Paulo uma vez falou assim, gente, a salvação agora está mais perto do que estava lá atrás, e está mesmo. Tudo depende de atitude. Lembro muito daquele Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus passava por ali, ele era baixo, não podia ver, procurou um lugar, e Jesus o viu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Eu resolvo, ele disse, dar a metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Atitude. E Jesus tem uma palavra para ele. Hoje houve salvação nesta casa, por causa de atitude. Você precisa tomar uma atitude. E a atitude mais nobre que você pode tomar hoje é sair daqui crendo que Jesus é seu e você é dele. Crendo que nem céu, nem inferno, nem morte, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Atitude. Crendo. Se as notícias da televisão trouxerem terror a você, as notícias da palavra de Deus trará esperança ao seu coração, crendo nisso. E crendo que se porventura, querido, chegar a sua hora e você partir dessa terra, você receberá a sua coroa. Parta vitoriosamente, crendo que o último inimigo será vencido. Na idade antiga, nas grandes batalhas, sabe o que movia cada guerreiro daquele? Sabe por que aqueles guerreiros, eles entravam no campo de batalha e eles iam literalmente para a morte? Porque eles tinham uma grande esperança. Sejam eles cristãos ou pagãos, todos tinham uma grande esperança. Os pagãos criam que o Deus deles dariam a eles um lugar onde eles teriam todos os prazeres, todas as conquistas.
e eles partiam para a morte. Os cristãos, no combate, criam que aquela ação, aquela atitude era em honra e glória ao nome de Deus. Não quero entrar no mérito das guerras, mas o que eu quero mostrar a você é que aquelas guerras tinham como pano de fundo, como fator motivador, uma viva esperança. Oh filho, nós estamos numa grande batalha, e Cristo é a nossa viva esperança. Que Ele preencha você, que Ele preencha a sua casa, e que Ele nos faça romper com todo medo, porque João diz, no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Então que o medo seja banido do nosso coração em nome de Jesus, que o medo seja banido da nossa alma, e que nós possamos ser ousados no poder de Cristo Jesus, que está sobre a vida da sua igreja. Ponha-se de pé e vamos orar agora em nome de Jesus. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que está com medo. Pode ser que tenha alguém aqui hoje, né, que tem algum parente que está passando por uma situação adversa e está com medo. Mas a palavra do Senhor para você hoje é coragem. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus tem nos dado espírito de coragem. Coragem. Tenha coragem. Oh querido, se eu pudesse dar uma palavra para essa igreja, eu daria hoje aqui, para aqueles que não puderam estar aqui hoje. Tenham coragem. Coragem. Pior do que a morte física causada pelo vírus é a morte espiritual causada pela frieza, pela separação. Tenha coragem. Oremos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque às vezes a nossa fé é tão tímida, tão pequena. Meu Deus, às vezes, por causa da minha pequenez, eu procuro formas de ser corajoso. E nesta noite, Deus, eu tenho uma coragem de dizer que talvez o Senhor não esteja satisfeito com a sua igreja. Talvez o Senhor esteja triste com a sua igreja. Porque num momento como esse, Deus, em que, ainda que com todos os cuidados, ainda que com todos os protocolos, mas a igreja do Senhor deveria ser a primeira a crer no sobrenatural. Deveria ser a primeira a ter uma palavra de esperança. A primeira, Deus, a trazer ao coração das pessoas a realidade do que o Senhor está fazendo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Meu Deus, abre os olhos da tua igreja em nome de Jesus. Meu Deus, move o coração da tua igreja em nome de Jesus. Nos ajude a compreender aquilo que o Senhor está fazendo, Pai Santo. Oh meu Deus, tenha misericórdia. Meu Deus, nós temos uma visão privilegiada, Pai, porque nós temos a visão dos céus, a visão da glória. Nós podemos enxergar aquilo que as pessoas comuns não conseguem enxergar, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então eu te peço nesta hora, abre os olhos da tua igreja. Abre os olhos da tua igreja, por favor, Deus. Meu Deus,
às vezes não congregam por causa do coronavírus, mas fazem tantas outras coisas, Senhor. Abre os olhos, Pai. Abre os olhos, Jesus. Não percebem que, pelo fato de não estarem em comunhão, podem não estar perdendo a vida física, mas dia a dia, Deus, estão morrendo espiritualmente. Meu Deus, tenha misericórdia, por favor. Senhor, eu te peço nesta hora para que o Senhor possa fazer cair uma chuva fresca sobre esta igreja, sobre o teu povo aqui nesta noite. Eu peço ao Senhor, ó Deus, para que esse ano de 2021, a tua igreja possa experimentar não uma vacina contra o coronavírus, mas uma vacina espiritual contra todo e qualquer inimigo que intente contra a tua igreja. Algo novo, renovador, algo que traga para a tua igreja, Deus, esse espírito aguerrido, esse espírito, ó Deus, de combate, esse espírito, ó Deus, de soldados, porque nenhum soldado em serviço se envolve em coisas dessa vida, antes o seu prazer é satisfazer aquele que o arregimentou. Por favor, Deus, levanta aqui neste lugar soldados firmes, fiéis, combatentes. Por favor, que haja um espírito de coragem aqui neste lugar. Coragem, Deus, não de medo, mas de coragem, porque o Senhor está conosco, e o Senhor é o nosso general. Pai Santo, derrama uma unção toda especial sobre nós, sobre a vida do pastor dessa igreja, sobre a vida de cada presbítero, de cada diácono, de cada liderança dessa igreja. Meu Deus, põe uma palavra boa no coração dessa igreja. Meu Deus, que a cidade de Una, Senhor, possa encontrar consolo e conforto aqui, através das nossas atitudes, através da tua presença em nós, através do teu milagre na nossa vida, na nossa casa, através da nossa coragem, confiados no teu poder. Tenha misericórdia, nos ajude, nos abençoe, no nome glorioso de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Bênção.